áudio tá bom. Primos, então daqui a pouco começamos aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Estamos sem música, né? Porque olha só onde a gente está agora. A gente está no aeroporto aqui. Tá vendo? Estamos no aeroporto. Mas eu não ia deixar de fazer a live, claro. Por isso que eu me antecipei. Cheguei aqui mais cedo. Olha só essa mesa aqui. Olha só como está essa mesa. No final das contas, tudo vai fazer sentido. Tudo vai se juntar e tudo vai fazer sentido, tá? Tudo vai fazer sentido. Bom, espera mais um pouquinho, o pessoal já entra e a gente já começa. Porque hoje eu tô afiado. Vamos nessa? Vamos nessa então, primos. Bom dia a todo mundo, bom dia Raul, bom dia geral, bom dia a todo mundo. Vamos lá, eu quero avisar o seguinte, eu tenho um voo hoje, 5h35, eu preciso correr pro embarque, então não posso passar de 5h35, porque senão eu vou acabar perdendo o voo. Então quando eu for chegando perto ali do 5h35, eu quero que vocês me avisem aqui, caso eu não tenha me ligado ainda, tá bom? 5h35 é o horário que eu preciso sair no máximo para eu poder embarcar a tempo aqui, tá? Adib, tamo aí, tamo junto. O Adib vai aparecer com a gente ao vivo, né? Não hoje, mas algum desses dias aí, vamos ver qual que é o melhor dia. Vai ser foda, o Adib Fly Now vai compartilhar com a gente muita coisa bacana, não é? Mas vamos lá, deixa eu recapitular uma coisinha. O que a gente fez aqui? A gente começou tudo falando sobre isso daqui, lembra? Então o que a gente falou? Aqui a gente falou sobre ganhar mais dinheiro, finanças pessoais e investimentos. E aí aqui em investimentos a gente falou só superficialmente. Aí a gente falou sobre a estratégia dos investimentos, ou seja, a gente veio aqui sobre uma alocação de portfólio, a gente chegou à conclusão que uma parte dos nossos investimentos é fundos de emergência e outra parte é a liberdade financeira, certo? Em fundos de emergência, a gente deu um zoom aqui em fundos de emergência e a gente veio para esse daqui, que foi a live 4. Lembra que a gente falou? A gente falou de custo-oportunidade, de quais são os investimentos em fundo de emergência, quais são as características, a gente fez tudo isso. E aí hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um zoom nos investimentos de liberdade financeira. Eu estou seguindo por investimentos primeiro, que vocês pediram para seguir por investimentos. Mas depois a gente vai misturar com mindset, com finanças pessoais, com outras coisas, negócios, né? E aí a gente vai dar um zoom em liberdade financeira, e aí a gente vai ter esse conteúdo aqui, que vai ser o conteúdo de hoje, tá? Então, deixa eu guardar aqui as outras folhas, e no final a gente vai juntar todas as folhas, todas elas vão se encontrar, todas elas vão fazer sentido juntas, tá bom? Todas elas vão fazer sentido juntas, tá? Então vamos lá. Primos, primeiro frase do dia, olha só, frase do dia. A frase do dia é: o fracasso é uma bênção. Olha só, o fracasso é uma bênção, né? Por que é uma bênção? Porque os problemas, eles podem ser vistos sempre sob duas óticas, não é? Sempre sob duas óticas. É verdade, eu pus 6/9 aqui, seria 6/21, né? Que idiotão, pera aí, vou arrumar aqui. Por quê? Porque o erro, ele pode ser visto sempre sob duas óticas. Primeiro, o erro do cara, eu errei, eu fracassei, eu sou um fracassado, não é? É como a maioria dos brasileiros olham, né, para si mesmos quando as coisas acontecem. E você tem a ótica do eu fracassei, mas eu não sou um fracassado, não é? Você tem essas duas formas de você encarar um fracasso. Porque eu vejo que toda vez que a gente erra, a gente tem três caminhos para seguir, né? A gente tem o caminho de aprender alguma coisa com esse erro, a gente tem o caminho de fazer alguma coisa com esse erro, e a gente tem o caminho de não fazer nada. A maioria das pessoas, elas não fazem nada com o erro. Quando elas fracassam, e todo mundo fracassa várias vezes, todo mundo fracassa. Você pega o presidente de país, todos fracassam. Todos os grandes empreendedores, todos fracassam. Steve Jobs fracassou milhares de vezes. Mark Zuckerberg fracassou milhares de vezes. Todo mundo fracassa várias vezes, várias vezes. O ponto é, tem gente que fracassa
e tem gente que é fracassada, não é? Então, se ao fracassar você decide não se levantar mais, aí você optou por ser um fracassado. Essa é a grande diferença, não é? E aí, Denis DJ, vou ouvir umas músicas suas aqui no avião hoje, hein, cara? Então vamos lá. Então, por isso que eu digo que o fracasso é uma bênção, né? Eu tenho alguns milhares de exemplos de fracasso. Vou falar só 2 aqui e o porquê eles se tornaram uma bênção para mim, né? Quando eu comecei a investir, eu achei que ia ficar milionário muito rápido. Eu peguei então 5 mil reais que os pais me deram com 18 anos, fui investir e eu quebrei em uma semana, não é? Então meus pais demoraram lá 18 anos para juntar, em uma semana eu quebrei e perdi todo o meu dinheiro. 5 mil reais era tudo que eu tinha, então para mim era muito. Eu perdi todo o meu dinheiro, fracassei. Só que se eu entendesse que eu era um fracassado por isso, eu não ia estudar, não ia me dedicar, não ia aprender, não ia crescer e não ia criar o primo. Agora, como a maioria das pessoas optam por, eu quebrei, a bolsa de valores é ruim, tudo isso é ruim, tá tudo errado. Então eu ia começar a classificar isso daqui como a bolsa como sendo algo horrível, como sendo algo péssimo, algo que não faz sentido. Eu não fiz isso, eu estudei, eu aprendi, eu fiz, comecei a trabalhar no mercado financeiro e hoje eu estou aqui para mostrar que bolsa é algo bom, é algo legal, por exemplo. Estou aqui para mostrar que investir te ajuda e não te atrapalha, certo? Então, isso aqui é um exemplo de como isso aqui foi bom para mim. Eu descobri num erro uma grande oportunidade, né? Quando eu fui vender meu primeiro curso digital, né, eu já tinha atingido uma liberdade financeira, já tinha feito um acordo com os meus sócios no meu escritório antigo. Quando eu fui vender o meu primeiro curso, eu estava no processo, na verdade, de fazer esse acordo. Eu lembro que eu fui lançar o meu curso digital e eu tive 0 alunos, gente. 0 alunos. Zero. Fui lá, gravei todo o meu curso com a K, me ajudou, segurou um iPad, prompter e tal. Amarramos era um tripé meio penso, assim. Aí a gente amarrou com uma meia no celular. Foi tudo muito doido, assim. Gravei o curso inteiro e o que aconteceu? Eu lancei o curso e eu tive zero pessoas que compraram o meu curso quando eu comecei. Então isso daqui, olha só, 0 cursos. E depois disso, hoje eu já tive mais de 20 mil alunos, ou quase 20 mil alunos digitalmente. Não acredito que o Murilo Couto tá ao vivo. Ô Murilo, você tem que parar com esse negócio aí. Você com certeza não dormiu ainda. Você tem que dormir cedo e acordar cedo, pô. Ai, meu Deus. Murilo Couto é demais, gente. Quem não conhece o Murilo Couto aí, precisa conhecer. O cara é muito engraçado, gente. E muita gente boa também. Tá? Então vamos lá. Então, dito tudo isso, o fracasso é uma bênção, tá? Porque você pode aprender alguma coisa com isso, tá? Agora, idiota é aquela pessoa que erra 2 vezes, que fracassa na mesma coisa 2 vezes, tá? Não adianta, errar é normal, é natural, é humano. Errar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na mesma coisa, aí já é idiotice, aí já é besteira. Para com esta coisa, ok? Beleza, então vamos lá, vamos seguir para a aula de hoje. Lembra que a gente falou? Estratégia de investimentos. Aí a gente veio para, beleza, na estratégia de investimentos a gente tem 2 partes. A gente tem a parte de curto prazo, a gente tem a parte de longo prazo. Valeu bem? A gente tem a parte de curto prazo, a parte de longo prazo. A gente falou da parte de curto prazo, deu um zoom nisso. E agora a gente vai dar um zoom na parte de longo prazo, ok? E a gente vai dando zoom, mais zoom, de acordo com o grau de profundidade que vocês querem entrar. A gente tem 21 dias aqui para falar sobre tudo que a gente puder. Hoje é só o 6º dia. E já passamos todo esse conteúdo ferrado aqui, tá? Vamos lá. Olha, vamos lá. Deixa eu calibrar aqui. Estamos no aeroporto, primos, para quem não sabe. E vocês precisam me avisar quando der 5h35, que é o horário que eu preciso sair para o embarque, tá? Beleza? Vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente investe, a ideia é que a gente tenha sempre uma carteira diversificada, certo? Sempre uma carteira diversificada. Tá bom? Então, veja só, eu divido a minha carteira de investimentos, aqui é como eu faço as minhas aplicações, geralmente em 4 partes, ó. 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, ou seja, 25%, 25%, 25% e 25%. Tá bom? Então vamos lá.
Depois, eu vou precisar de alguém para me ajudar com essas folhas, gente, que eu quero juntar tudo isso daqui e fazer alguma coisa legal com isso, tá? Então, o que eu faço? Eu separo em 4 partes. E aí, nessas 4 partes, eu separei quais são elas, só que eu separei também o que a gente olha mais profundamente em cada uma das partes, tá? Então, ações, a gente vai olhar para esses índices, caixa, a gente vai olhar para esses índices, fundo imobiliário, a gente vai olhar para esses índices e investimento internacional para esses outros, tá? Então, vamos aos poucos aqui. Primeiro, deixa eu desativar os comentários aqui por enquanto, peraí. Beleza. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem aqui a nossa carteira dividida em 4 partes, ok? Só que por que eu faço isso? Por que eu diversifico em 4 partes? Porque vamos pensar que na minha carteira de investimentos eu só tenho 2 partes. Vamos pensar que eu só tenho a parte laranja, que é a parte de renda fixa, e eu tenho a parte marrom, que é a parte de renda variável. Então, a parte laranja é a parte mais estável, certo? E a parte marrom é a parte mais instável. Nossa, já era minha caneta. Mais instável. Bom, é a parte mais instável, né? Então, imagina assim, toda minha carteira de investimentos, eu sempre tenho uma parte renda fixa e uma parte renda variável, tá? Só que o que acontece com isso? Porra, se eu tô aqui com metade da minha carteira em renda fixa e metade da minha carteira em renda variável, o que acontece? Quando eu passo por uma crise em 2008, a minha parte de renda variável ela tende a diminuir muito, porque vem a crise e os preços caem, certo? Os preços caíram. Só que a parte de renda fixa se mantém estável. Então o que eu faço geralmente nesse momento? Eu pego uma parte da minha renda fixa e coloco aqui, em renda variável. Por quê? Porque as ações elas diminuíram de preço, e quando elas diminuem de preço, isso daqui não é ruim, isso daqui é bom, porque você tem uma oportunidade, tá? Quer ver? Para quem já me segue há mais tempo, vocês já estão cansados de ouvir isso daqui, mas é o seguinte, você vai numa loja, você vai comprar, sei lá, um iPhone, você vai comprar um iPhone na loja, e aí, pô, o iPhone está custando 4 mil reais, 4 mil reais, você chegou na loja, está custando 2 mil reais, você vai ficar feliz ou triste? Ou preocupado? Você vai ficar feliz, porque, pô, tem uma puta promoção, não é? Agora esse iPhone está em promoção, então você vai aproveitar essa promoção. Agora, você só vai aproveitar a promoção se o iPhone continuar sendo iPhone. Se o iPhone, cara, tiver um downgrade, ele tiver problema, ele se ferrar, sei lá, não funciona mais igual, diminuiu o que ele entrega, a proposta de valor dele, beleza. Aí você talvez se preocupe com o preço que está mais baixo. Se ele continuar o mesmo iPhone, você tem que estar feliz, pô, porque é promoção. Então, quando você está investindo e você investe em alguma coisa e o preço diminui, cara, se o valor continuar, tá? Se o valor continuar e o preço diminuir, você tem que aproveitar a oportunidade, tá? Então você quer comprar essa caneta aqui. Aliás, eu quero comprar essa caneta aqui que parou de funcionar, certo? Essa caneta parou de funcionar, então ela custa, sei lá, 10 reais. Eu vou na loja, ela tá 5 reais. Eu vou pegar e vou ficar feliz, vou comprar ela mais barata. Se essa caneta tiver 20, eu vou ficar puto. Mas ainda assim, é possível que eu compre. Ok? Agora, se a caneta estiver custando 1.000 reais, aí talvez eu não compre mais. Porque eu vou falar, cara, peraí, 1.000 reais? Aí não dá para eu gastar 1.000 reais numa caneta dessa. O valor, ou seja, 1.000 reais, ou seja, o valor, quer dizer, o que a caneta faz é muito menor do que o preço, se o preço for 1.000 reais. Ok? Então, vamos voltar aqui. Vou pedir para a aeromoça falar mais baixo. Assim. Vamos lá. Então, o que acontece? Bolsa caiu. Quando a bolsa caiu, a parte marrom, ela diminui, porque é renda variável. E aí eu tiro da minha renda fixa para comprar a renda variável. Então eu rebalanceio minha carteira. Só que aí o que acontece? Como eu comprei baixo, o que geralmente acontece depois de 2008? O mercado recupera. O mercado é cíclico. E aí a parte marrom, como eu comprei mais, e ela vai subir muito, porque geralmente, você vê aqui na crise, a bolsa caindo, sei lá, 50%, e aí depois da crise você vê ela subindo, sei lá, 100%. Entendeu? Então, quando você tem essas oscilações, você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar, tá bom? Então, o que eu quero dizer, rebalanceamento. Se você tem renda fixa e renda variável, tenha 50% cada um. Quando renda variável cai, e você tem, sei lá,
25% em renda variável e 75% em renda fixa, rebalanceia e compra mais renda variável. Quando o contrário acontece, rebalanceia e volta também. No longo prazo, se você faz isso, você tende a ter uma rentabilidade mais legal e com menos risco, porque você tem uma carteira diversificada. E no meu caso, eu diversifico em 4 classes de ativos. 4 classes de ativos. A primeira é aquela que a gente já falou. Renda fixa, caixa. Tá vendo que a única parte que está pintada é marrom? Para mim, você tem que ter uma parte da sua carteira em caixa, para você aproveitar oportunidades. Você tem que ter. Você tem que ter uma parte em caixa. O que você vai olhar quando você está investindo em uma renda fixa? Taxas. Você não pode ter taxas altas. Se você vai investir num fundo, você precisa ficar de olho no gestor. Quem é o gestor? Quem é esse cara que toma as decisões? E você precisa olhar para o rating. Ou seja, qual é o rating desses produtos? Por quê? Porque quando você vai investir num banco muito grande, o banco às vezes tem um rating que eles chamam de AAA, que é o mais seguro. Só que às vezes você tem um banco muito pequeno, vai ter um rating lá que é BBB. Ele é menos seguro do que um bancão. Por isso ele paga mais. Ok? Então você vai olhar para o rating da sua aplicação de renda fixa. Eu gosto de trabalhar com ratings muito altos. Eu gosto de trabalhar com ratings muito altos. Por quê? Porque a minha parte de risco, que dá mais dinheiro na minha carteira, é toda essa parte laranja aqui. Então nessa parte pequena eu quero só segurança e liquidez. E eu não posso investir a menos de 100% do CDI. No mínimo 100% do CDI para quem quer investir em renda fixa como caixa. Porque lembra que a gente falou na nossa última live sobre custo-oportunidade? Lembra que a gente já falou sobre isso daqui, ó? Mínimo aceitável, 100% do CDI, por causa da Selic, que é 6%. Então a gente não pode investir a menos de 100%. Gente, se vocês perderam live anterior e tal, o que eu recomendo que vocês façam? Não percam mais nenhuma live, porque os conteúdos são complementares. Você não vai se arrepender. Ao final desses 21 dias, o que eu estou passando aqui é conteúdo que vale muito dinheiro mesmo. É uma coisa que pode mudar a sua vida no longo prazo. Mudar a sua vida, tá? Só para relembrar vocês, uma rentabilidade de 0,1% a mais por mês, no longo prazo, numa aplicação de R$10.000, dá uma diferença de 1,7 milhões. Então eu estou falando de mexer um pouco, melhorar um pouquinho como se investe, depois melhorar um pouquinho como se ganha dinheiro e melhorar um pouquinho suas finanças pessoais, tá? A junção disso dá um resultado explosivo, tá bom? Beleza. Agora, fundo imobiliário. O que a gente vai olhar em fundo imobiliário? A gente vai olhar para, sempre, concentração, né? Então, você tem aqui um imóvel, você tem um prédio, né? E esse prédio, ele é inteiro de um único inquilino. 100% é de um único inquilino. Cara, se esse inquilino sair do seu prédio, já era. A sua receita vai para zero. Agora, se você tiver um prédio e você tiver aqui, ó, vários andares, tá vendo? E cada um for de um inquilino, então aqui é do inquilino A, do 1, aqui é do inquilino 2, aqui é do inquilino 3. Você vai diversificando. Então a gente quer, quando a gente compra um fundo imobiliário, ter uma concentração baixa. A gente quer ter mais inquilinos para que a gente dilua o nosso risco. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é assim, ó. Eu, Thiago Nigro, posso comprar um imóvel, certo? Mas eu posso comprar imagina que você tem aqui, ó, vários apartamentos, ok? Vários prédios inteiros, ó. Você tem vários prédios inteiros. Vários prédios inteiros. Eu não tenho dinheiro para comprar tantos prédios inteiros. Então eu vou lá e tem um fundo aqui, tá? E esse fundo é o fundo de investimentos imobiliário, tá? E eu, ao invés de comprar um imóvel, eu vou lá e compro cotas. Eu compro cotas desse imóvel, desse fundo imobiliário, aliás. E todos esses imóveis vão pagar rendimentos, né, ou seja, aluguel, pro fundo imobiliário. Então, se eu tiver 10% das cotas desse fundo imobiliário, eu vou receber 10% do aluguel recebido aqui, tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, o que eu quero? Eu não quero concentração, não quero um único imóvel aqui dentro, eu quero vários. Eu quero vários inquilinos. Eu não quero vacância também. Imagina, você tem aqui 2 prédios. Esse daqui
tá inteiro locado e esse daqui não tem ninguém, porra, eu não quero isso, porque aí não só eu vou deixar de ganhar metade do que eu poderia ganhar em rendimento, como ainda vou ter custo, vou ter que pagar lá IPTU e outros custos, condomínio, essas coisas, tá? O que eu quero? Eu quero um yield legal. O que é o yield? O yield é o seguinte, poxa, eu tenho lá um fundo imobiliário que custa mais ou menos R$150 para comprar cada cota. E ele te dá mais ou menos 75 centavos, né? Te dá mais ou menos 75 centavos por mês. Ou seja, ele te dá mais ou menos 0,5% de yield por mês. Mais ou menos 0,5% de yield. Então eu quero um yield mais alto, tá? E taxas, você tem sempre taxa de administração no imóvel. Então você não quer taxa de administração alta, você quer uma taxa de administração baixa, tá? Então quando você vai olhar para o fundo imobiliário, você tem que olhar para pelo menos isso daqui para tomar uma decisão. Pelo menos isso daqui. Pelo menos, tá? Quando a gente está falando, antes de eu entrar em ações, a gente tem essas 4 classes de ativos, certo? Mas dentro de cada classe de ativo, e olha só, dentro de cada classe de ativo, você tem ainda diversificação. Então, dentro de ações, você tem várias ações. Dentro de renda fixa, você pode ter uma, mas pode ter mais renda fixa. Dentro de fundo imobiliário, você tem alguns fundos imobiliários. Dentro de investimentos internacionais, você tem alguns investimentos internacionais, tá? Então, quando você está falando de ações, você precisa diversificar a sua carteira de ações. Então, eu vou falar um pouquinho desse gráfico aqui. Tá? Que é sobre diversificação de risco. Deixa eu voltar aqui para mim. Peraí. Deixa eu falar um pouquinho sobre risco para vocês. Tá? Peraí. Quando a gente está falando de risco, a gente tem 2 riscos nos investimentos. 2 riscos que a gente precisa olhar. E que você, investidor, precisa olhar, precisa saber, porque você precisa mitigar esses riscos aqui. Primeiro risco, você tem o risco sistêmico e o segundo risco é o risco não sistêmico. Então veja só, o risco sistêmico é o risco de dar uma cagada geral. Uma cagada geral. É tipo, deu uma crise nos Estados Unidos, lembra 2008? Então deu uma crise lá nos Estados Unidos e aí tudo deu errado, tudo errado. Então tudo quebra. Tudo dá problema, tudo se ferra, o mundo inteiro se ferra. É uma cadeia. Lembra, deu 11 de setembro lá. Cara, o mundo inteiro se ferrou. O mundo inteiro se ferrou. Então, isso aqui é o risco sistêmico, ou seja, tudo está ligado. Esse é um tipo de risco. O outro risco é o risco não sistêmico. É o risco não sistêmico. Risco não sistêmico é o seguinte: eu tenho ações de Petrobras. Petrobras tem a ver com petróleo. Então, se o preço de petróleo sobe muito, poxa, a Petrobras vai se beneficiar, né? Tende a se beneficiar. Mas, sei lá, Banco Inter pode não se beneficiar, entendeu? Ou seja, você tem um risco não sistêmico, que são coisas que têm a ver com cada setor, com cada segmento, com cada empresa. Deu um problema no preço da celulose, Suzano vai se ferrar, né? Aliás, é o que aconteceu. Suzano está caindo muito, caiu muito historicamente nos últimos tempos, porque o preço da celulose caiu muito, não é? Então ela está produzindo quase que no custo dela, tá? Sem lucro quase. Então você tem coisas que são intrínsecas a cada papel, tá bom? Então eu não consigo diversificar o risco sistêmico, não consigo, que é aquele risco de que tudo dá problema. Consigo melhorar um pouco o processo, mas não consigo acabar com ele 100%. Mas eu não consigo, mas eu consigo acabar com o risco não sistêmico, né? Então, como que eu faço isso? Olha só. Então veja só, aqui eu tenho, e no laranja é o risco sistêmico, ó, sistêmico. Esse daqui eu não consigo mitigar muito diversificando carteira, mas esse risco eu consigo mitigar. Então imagina, se eu tenho uma ação na minha carteira, eu tenho muito risco. Se eu tenho 2 ações na minha carteira, eu tenho menos risco. Se eu tenho 3 ações na minha carteira, eu tenho menos risco. Se eu tenho 4 ações na minha carteira, eu tenho menos risco. 5 ações na minha carteira, menos risco. 6 ações, menos risco. Até que isso daqui vai aumentando, mas chega uma hora
aqui que eu paro de mitigar meu risco. E aqui as pessoas erram muito. Por que as pessoas erram muito? Porque, veja só, as pessoas começam a diversificar a carteira. Então até aqui a pessoa está diversificando, certo? A pessoa diversifica. Mas passou às vezes daqui, a pessoa não diversifica. A pessoa ela começa a pulverizar. E quando ela começa a pulverizar a carteira dela, aí é besteira, ela não está melhorando o grau de risco dela, ela está se ferrando, entendeu? Então o que você tem que fazer? Dentro de cada classe de ativo aqui, você precisa ter uma diversificação. Por quê? Porque essa diversificação que você fizer vai diminuir o seu risco não sistêmico. Tá bom? Quanto mais ações você tiver, menor o seu risco, porque você tem ações em segmentos diferentes. Mas passa de um ponto que você para de diversificar seu risco e você começa só a ser burro. Você começa a pulverizar e isso aqui é burro, tá? Vamos lá, está quase dando a hora, primos. Obrigado por avisar, estou vendo vocês aqui, valeu. Quando a gente vai analisar uma ação, eu vou deixar para aprofundar numa próxima live. Mas, o que eu olho quando eu vou comprar uma ação? Uma empresa. Pensa numa empresa, tá? Empresa. A gente precisa saber se a empresa lucra. A gente precisa pensar no resultado da empresa, não é? O preço da empresa é a soma do fluxo de caixa futuro dela. Positivo, né? O preço de uma empresa é a soma dos lucros futuros que ela vai ter. Então você precisa ver lucratividade e preço da empresa. Então você vai olhar para esses indicadores aqui, ROI, ROIC, PL. Eu vou explicar tudo melhor numa próxima live para ficar mais fácil. Você precisa olhar para o risco de uma empresa. Risco. Você quer saber se uma empresa que você vai virar sócio, ela corre pouco risco, muito risco, né? O Cássio perguntou quantas ações são suficientes para diversificar. Geralmente, ali umas 8 ações de segmentos diferentes são legais para diversificar. Então você quer saber o lucro de uma empresa e o preço dela. Você quer saber o risco de uma empresa. Você quer saber o espaço que ela tem para crescer. O Adib falou legal, o Adib falou do ROI, tá? Que o Return on Investments, tá? Depois vamos falar sobre isso daqui. Depois a gente podia até falar na live do Adib sobre o ROI da fábrica que ele está fazendo, né? Enfim. Então você tem que olhar para o espaço para crescer, porque às vezes você vai olhar para a empresa e a empresa, ela já é gigante. Ela já é gigante. Vamos lá, você tem uma empresa aqui que tem 100% do market share, por exemplo. Cara, vamos supor que isso aconteça, tá? Um exemplo hipotético. 100% do market share. Cara, ela vai crescer para onde? Ela pode aumentar preço, né? Mas ela não tem mais espaço de market share para crescer. Tá bom? É óbvio que aqui você poderia fazer uma sacanagem, mas eu não estou entrando nesse mérito, tá? E eu quero saber se a empresa tem governança, ou seja, se a empresa é transparente com o acionista, se a empresa ela é fair, se ela não ferra o acionista minoritário. Então eu quero olhar para essas 4 coisas, tá? Vou deixar para aprofundar numa próxima live, então, em todos esses indicadores, e vou pegar exemplos práticos e reais para a gente olhar junto para a empresa da Bolsa. Então eu vou pegar esses indicadores de empresa da Bolsa, esses da Bolsa, esses. Vou pegar tudo isso daqui de empresas públicas para a gente fazer tudo junto em alguma live aí no futuro, tá bom? Mas a próxima live eu vou mandar mentalidade, vamos sair um pouquinho de investimento, que senão a gente fica muito técnico só, tá bom? Beleza. Primos, seguinte, eu vou fazer uma enquete, tá? No Stories hoje para ver o conteúdo que a gente vai fazer amanhã. Mas é o seguinte, eu vou dando zoom, o grau de complexidade vai aumentando. Se você vai assistindo todas as lives, você vai assistindo, vai fazendo sentido, você vai aprendendo, tá bom? Não se preocupa que no final de tudo vai fazer sentido quando a gente olhar para isso junto. Tudo vai fazer sentido quando a gente olhar para isso junto, tá bom? Não se preocupem, pode confiar, podem ficar tranquilos, tá bom? Primos, então agora eu vou pro meu voo, senão eu vou perdê-lo, tá? Eu queria pedir para vocês fazerem o nosso padrão de todos os dias. Vou postar nossa frase do dia no feed, quero que vocês vão lá, curtam a frase, que vocês deem o soquinho que participaram, que marque a primeira pessoa que deveria ter participado da live, tá bom? E para quem está achando muito complexo, eu tenho um curso que eu lanço às vezes, eu devo lançar em breve, a minha próxima turma do curso do 1.000 ao milhão. Para você ser avisado assim que eu lançar, é só você ir no link da minha bio no Instagram e deixar o seu nome e e-mail, que eu aviso vocês lá com o curso, que obviamente tem muito mais tempo, mais detalhe, grupo fechado e tudo mais, tá bom?
Primos, bom dia, vou pro voo, espero todos vocês amanhã, 5 e 6 da manhã, ok? Valeu, tamo junto, um abraço, tchau. E aí, obrigado a todo mundo que compartilha as lives aqui, me ajuda pra caramba, fico muito feliz, tá bom? Tamo junto.